para o nosso coração. E que nós possamos ser tremendamente edificados pela palavra do Senhor, amém? Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida, amém? Deus abençoe. Paz seja com todos, boa noite. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3. É no final da Bíblia, perto de Apocalipse, de Judas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Obrigada, irmão. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu gostaria de ler também Provérbios, capítulo 3, apenas 2 versículos, o 29 e o 30. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Deus nosso Pai, adoramos ao Senhor mais uma vez. E nos alegramos profundamente pela bênção, pela graça, pela misericórdia do Senhor, de nos trazer aqui na igreja. Senhor, e nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, o culto de gratidão que fazemos ao Senhor nesse dia, no primeiro dia, Pai, da nossa semana. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, nos capacita pela mediação do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nesta noite, no profundo, no oculto, no escondido. Senhor, nos dá mais uma oportunidade de conserto. Senhor, e pela fé eu declaro que nós queremos abrir a porta do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos afetos, o lugar mais secreto do nosso ser, nós queremos abrir pela fé, para que o Senhor venha, Pai, tabernacular, para que o Senhor venha comunicar, para que o Senhor venha trazer, Pai, a comunicação do Espírito Santo, a clareza, a revelação, a verdade, a libertação, a cura que nós precisamos.
Fica conosco, Pai, porque nós precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu fiquei impactada quarta-feira da semana passada, quando eu estava numa reunião de oração lá na minha igreja. E a minha pastora estava ministrando, falando sobre Jó. E eu me deparei com um versículo de Jó. E eu fiquei alarmada com o nível de desamor do amigo de Jó para com ele. E esse versículo que me deixou alarmada foi Jó, capítulo 34, verso 36, que diz assim: quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como um homem iníquo. Amigo de Jó. Eu não quero nem falar do que Jó passou, eu só quero falar em todos os filhos que ele perdeu. E muitas vezes, irmãos, em nome da gente explicar o sofrimento, a gente fala tanta coisa impensada, a gente dá bobeira. E a gente fala o que a gente não deveria falar. E Jó, ele perde todos os filhos dele, ele vivencia a dor sem nome, porque ele perde todos os filhos no mesmo dia. E quem já perdeu filho aqui sabe do que eu estou falando. Não estou falando de perder marido, de perder pai, de perder mãe. Estou falando de quem perdeu filho. Tem um pouco da dimensão da dor, do vazio, da ausência, do inexplicável, do que não pode ser nominado, que é perder um filho. E Jó, quando os amigos dele chegam, Jó, eles ficam calados, durante muitos dias, olhando aquela situação e sem entender. Sabe por quê, irmãos? Muito já se escreveu sobre o sofrimento. Só que nós não podemos mensurar o sofrimento de cada um de nós, porque existe uma medida que cada um de nós sofre. E o meu sofrimento, o seu sofrimento, a gente não pode comparar e nem a gente pode mensurar. Nós não podemos. E os amigos de Jó, o tempo passa e Jó resolve falar. Irmãos, e é uma coisa muito difícil quando a gente resolve falar. Porque às vezes nós falamos, mas nós somos mal interpretados. Nós falamos de coisas subjetivas, de dor, de perca, de ausência, de algo inexplicável, algo que a gente não entende. E as pessoas que nos ouvem, elas não entendem, elas nos julgam. Existem pessoas que não sabem ouvir. Tem gente que ouve a gente já para rebater, ou já para explicar teologicamente, espiritualizando tudo, a partir do que a gente fala. E foi isso que aconteceu com Jó. E no capítulo 34, Eliú, que era um dos amigos de Jó, porque se a Bíblia fala que era amigo, é amigo. Ele fala, olha, quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo. Você acha que esse amigo amava Jó?
Ele sabia muito de teologia. De certa forma, ele queria defender Deus. Falou muitas coisas em nome de Deus e que Deus não agradou. E ele falou, quem dera Jó fosse provado até o fim. Quer dizer que ele achava que ia ter um fim para Jó. Não é verdade? E a primeira coisa que eu quero falar para você, não é o fim. Não é o fim. Só é o fim quando Deus põe um ponto final. Graças a Deus que Deus não nos entrega aos nossos desafetos. Deus não nos entrega a sorte, a vontade, ao querer de pessoas que se deixam ser usadas pelo mal, pela maldade. E ele falou, Jó, quem dera se fosse provado até o fim. E eu me lembro aqui de uma cantora pernambucana, eu acho que ela é de Pernambuco ou de Paraíba, chamada Rayane Vitória. E ela canta uma música, que eu amo essa música, de vez em quando eu ponho ela em casa e ela fala, está cancelado o funeral. Eu não sei o nível de palavras que as pessoas falaram para você. Talvez você não saiba, ou talvez você sabe e ficou com medo, e ficou intimidado, e se sentiu acuado. E viu na boca daquela pessoa uma palavra maldita que era uma sentença sobre você. Mas, debaixo da autoridade do nome de Jesus e do sangue de Jesus, está repreendida essa palavra. Está rejeitada essa palavra. E sabe o que aconteceu? Presta atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. Uma página virou, 2, 3, 4, 5. E aí chega um momento, chegou o tempo de Deus restaurar todas as coisas na vida de Jó. E naquele momento, os amigos de Jó, tementes a Deus, e que tentavam explicar o sofrimento de Jó, e falaram tantas coisas sobre Deus para Jó, resolve pegar tudo o que era necessário para o sacrifício. Nós não passamos por isso. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito e aceitável diante do nosso Deus. Depois que Jesus morreu e derramou o sangue dele por mim e por você, que é o sangue da nova aliança, o véu do templo foi rasgado. Só que não era um véu fino, era um véu de um pano forte, bem costurado, bem feito, né? E alto, e de vários metros, e foi rasgado, representando que a comunicação, o que nos separava de ter acesso a Deus, acabou. Jesus, ele cumpriu para que eu e você pudéssemos ter acesso. E como ter acesso a esse Pai? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de amor, de alegria no Espírito Santo, de comunicação, de koinonia, de convivência, de troca, de andar junto. E sabe o que aconteceu? Deus vira para os amigos de Jó e fala, olha, vocês não falaram de mim o que era certo. Não era de Jó, era de Deus. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui na igreja. Eu não peço a Deus justiça. Eu não peço.
Eu peço a Deus misericórdia, porque se Deus for fazer justiça e pôr os pingos, os pontos, Deus vai passar limpo tudo. Tudo. E Ele vai trazer as claras e vai mostrar para todo mundo. Então, eu não peço a Deus justiça, eu peço misericórdia. Porque senão, igual fala, vai sobrar para todo mundo. Desculpe a expressão popular. E Deus falou, vocês não falaram o que era reto de mim, como meu servo Jó. Então, entrega para ele, os instrumentos para o sacrifício, porque eu vou ouvir a oração dele. E aí, nesse momento, Jó podia ter travado. E Jó podia falar, Deus, eu sou teu servo. Deus, não dá para mim orar por eles. Porque além de eu passar o que eu passei, de perder meus filhos, eles falaram muita coisa, então eu não quero. O Senhor me libera? O Senhor me dá essa condição? Jó não fez isso. E ele orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. O que Deus queria de Jó era que ele orasse pelos amigos. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Porque eu posso tentar engabelar, enrolar, enredar Deus, fazendo outras coisas que Deus não me pediu para fazer. É para a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã ler o Salmo 16, e na Bíblia dela falava assim, a felicidade da pessoa que se submete a Deus. Quer ser feliz? Se submeta à vontade de Deus. E aí Jó ora. Quando ele ora, Deus muda a sorte dele. Deus traz para ele em dobro tudo o que ele tinha perdido. Os filhos não foi em dobro. Sabe por quê? Porque uma vida, uma alma, uma pessoa é única. Deus deu outros filhos para Jó. Deu 3 filhas lindas, que a Bíblia diz que eram as mais bonitas daquela época. Mas não substitui. Um filho não substitui o outro. Uma pessoa não substitui a outra. Nós temos valor único e inestimável diante de Deus. E você precisa abrir seu coração, seus afetos, para você aceitar essa verdade na sua vida. E a Bíblia diz que os irmãos de Jó foram lá na casa dele, sentaram à mesa com ele, consolaram ele do que tinha acontecido e deram presentes. Irmãos, a prosperidade, a riqueza, Deus podia fazer surgir do nada, mas Deus nos usa para abençoar. E Deus, o Espírito de Deus, Ele sensibilizou e Ele trouxe uma conscientização nos irmãos de Jó. E eles foram lá para a casa do Jó. E não só foram, mas a Bíblia diz que eles consolaram de todo o mal que Deus havia permitido na vida. Então, quem consola? O Espírito de Deus consola, mas Deus usa o ser humano. Vocês estão entendendo o tanto que é importante nós congregarmos? O tanto que é importante o relacionamento interpessoal, horizontal que nós temos uns com os outros, seja de marido e esposa, filhos, irmãos, parentes, na igreja, na sociedade. Então Deus usa para trazer a prosperidade para o Jó, os irmãos. Pessoas que foram até ele e o abençoaram financeiramente. Essa é a primeira parte que eu queria deixar com você.
Mas, na verdade, o texto que o Espírito Santo me inspirou a trazer nesse dia foi 1 João 3. E 1 João é uma carta que fala sobre o amor. Que aquele que é nascido de Deus, ele ama. Que nós somos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Só que João não nasceu pronto. João passou por um processo. E João se deixou trabalhar, lapidar, ser tocado, ser confrontado, ser envergonhado, ficar triste, porque sabia que existe uma tristeza que é produzida segundo Deus? Sabia que existem feridas que Deus faz, mas Ele cura? E João, ele foi um homem que andou com Jesus. E durante o tempo que ele andou com o mestre do amor, que é Jesus, que é o próprio amor, ele foi sendo transformado. E eu quero dizer uma coisa aqui. Os liderados se tornam parecidos com o líder. Os liderados vão sendo aprimorados e vão parecendo com o líder. Vão sendo transformados. E João foi sendo transformado. Porque ele era um homem conhecido como filho do trovão, Boanerges, junto com o irmão dele. E ele gostava, um dia ele pediu para Jesus, Jesus, nós podemos fazer uma oração de mandar fogo do céu para consumir essas pessoas que estão se opondo, o Senhor passar por aquele lugar que é estratégico, que é pontual, que é necessário para o Senhor ir fazer a obra? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois, não? Irmãos, então nós precisamos abençoar. Nós precisamos voltar para Mateus 5. Nós precisamos aprender a sofrer o dano. Nós precisamos deixar Romanos 15 ser internalizado dentro de nós, que nós vamos aprender a servir os outros. Nós precisamos aprender, se deixar ser ensinado. Mas se eu não abrir meu coração, emocionalmente, se eu ficar ali trancando, eu não recebo a palavra com alegria, eu não perdoo as pessoas, eu não me deixo ser transformado. Você acha que quando Jesus falou para João assim, João, você está comigo tanto tempo, você quer mandar fogo para matar as pessoas? Você não entendeu que eu estou aqui para salvar? Eu estou aqui no tempo certo de Deus para trazer salvação. Não é para julgar, vai chegar o dia de julgar, mas agora eu quero salvar. E nós precisamos entender isso, irmãos. E nós não podemos nos colocar como instrumento de tropeço na vida das pessoas, achando que nós somos mais crentes, nós temos mais tempo. Nós não podemos fazer isso. Todo dia a gente tem que policiar o nosso coração. Todo dia nós precisamos submeter ao senhorio de Cristo, para que a gente não possa depois cair naquilo que a gente ensinou. A gente tropeçar, errar, cair naquilo que a gente ensinou e instruiu tantas pessoas. E um outro exemplo que eu quero trazer aqui nessa noite foi um exemplo que João, depois que Jesus instruiu ele como mestre, ele submeteu, ele deve ter ficado envergonhado. A gente não sabe o temperamento que ele tinha, mas tem uns temperamentos que as pessoas levam para o coração. E aí não perdoa de jeito nenhum. Tem gente que conhece alguém, elogia, vê as qualidades e fala bem. Mas se você pecar, fizer uma coisa que mostrar a sua feiura, porque quanto mais perto a gente chega nos relacionamentos, mais as imperfeições a gente mostra, não é?
Se a pastora chegar perto de mim, ela vai ver aqui as manchinhas, ela vai ver coisas que de longe não mostra, mas pela proximidade. Tem pessoas que quando aproxima de nós e vê as nossas debilidades, deficiências, fragilidades, aí a gente não serve mais. A gente é descartado. No emocional, a gente pode conviver, mas a pessoa trata a gente com indiferença. Ela tranca os afetos para nós. E eu não sei se aqui dentro da igreja tem alguém assim. E eu quero te dizer, deixa Deus mudar isso. Deixa Deus mudar essa área da sua natureza, de algo que se aprendeu, às vezes, assim, naturalmente, com algum parente. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia na sua história que você vai precisar de um perdão bem grandão. Aí, nesse dia que você precisar desse perdão grandão, aí você vai lembrar. Fala, Deus, eu excluí aquela pessoa do meu relacionamento. O que ela fez é tão pequeno diante do que eu fiz. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, João, ele não se melindrou. Ele continuou andando com Jesus. E ele chega a um nível, porque quando a gente amadurece, a gente supera, a gente aprende, a gente faz a prova, erra. Mas depois a gente faz a prova de novo e tira 100 e é aprovado, a gente tem autoridade, legalidade, respaldo, até no reino espiritual. E aí ele teve a autorização do nosso Deus e Pai. Para quê? Para escrever 1 João, que é uma carta que fala sobre o amor, o evangelho do amor. Porque o evangelho que nós pregamos, irmãos, é do amor. É o evangelho da paz. Por isso que a Bíblia fala, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz. E João, ele fala sobre Caim. Vocês viram que ele cita Caim? Caim e Abel, eles nascem depois da queda do homem. Depois que Adão pecou, Eva pecou, e Deus esclareceu as consequências do pecado, Deus dá a Adão o privilégio de gerar o primeiro filho com a Eva, que é o Caim. Imagina o tanto que foi uma novidade, que ele foi amado. Eu estava pensando hoje que as pessoas que não são amadas, elas são perigosas. Mas, como diz o pastor Edson, eu quero melhorar isso. As pessoas que não se sentem amadas e aceitas. E Caim nasce, aquele irmãozinho mais velho, que gostava de plantar o agro. E nasce o Abel, que gostava dos bichos. Que se fosse o nosso contexto hoje, seria zootecnista ou seria veterinário. E um dia, eles decidem oferecer um sacrifício para Deus. E quando eles oferecem esse sacrifício, a Bíblia diz que Deus olhou para o sacrifício do Abel. Tem uma versão da Bíblia que fala assim, mas Deus não olhou para o sacrifício do Caim. E aí o Caim, ó a trombinha, ó o gilozinho, a carinha feia. O semblante dele decaiu. E aí Deus chama ele para conversar. E falou, Caim, o que foi que o seu semblante está diferente? Tem pessoas que conseguem mascarar o que elas sentem. Elas usam máscara. Elas vivem uma farsa, uma hipocrisia. E isso era celebrado, eu já falei isso aqui na igreja, na Europa, antigamente existiam as comédias, as pessoas se pintavam muito, as pessoas usavam máscaras nos concertos, nas óperas, para parecer uma coisa que não era, para mostrar uma coisa que não era. Mas só que Caim, a personalidade que ele tinha, o jeitão que ele era, ele mostrou no semblante. O semblante dele caído, enraivecido, frustrado.
que ele não estava bem aqui dentro. E Deus chama ele para uma conversa e fala: Caim, o que está acontecendo? Se você proceder certo, você vai ser aceito. Agora eu te pergunto, vai ser aceito por quem? Pelo Abel? Ele era aceito pelo Abel, porque o Abel, quando ele chama para ir no campo, Abel, vamos lá no campo a gente brincar, para a gente ver suas ovelhas, ou para a gente apanhar umas frutas. Ele foi inocentemente. E o que nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 3, verso 29? Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não era para ele ser aceito pelo Abel, porque ele era. O Abel confiava nele. Não era para ser aceito pelo pai, nem pela mãe. Era diante de Deus. E Deus fala com ele, fala: olha, o pecado jaz à porta. Isso é uma expressão que quer dizer o quê? Tem pecado escondido aí no seu coração. Tem coisa mal resolvida aí dentro de você, nos seus afetos. Será que para você se sentir aceito, você tem que descartar seu irmão? Será que para você se sentir aceito, você tem que rebaixar o seu irmão com suas palavras? Será que para você ser aceito, você vê que o problema é outro? Não, irmãos, o problema não é o outro, o problema é o nosso coração. O problema é o nosso coração. Eu congreguei 8 anos na igreja presbiteriana. E lá eu fui confrontada na palavra muitas vezes sobre essa questão. O mal existe? Existe. João fala sobre o diabo. Mas tem coisa que a gente atribui ao diabo que a culpa é nossa. Que se a gente atribuir a ele, a gente não vai crescer, não vai amadurecer, não vai dar lugar para o nosso caráter, o nosso coração ser tratado. E nós precisamos deixar o Senhor tratar o nosso coração, porque geralmente o que eu olho para o outro e vejo é um problema meu. Se eu olho algo na pastora Danúbia que me incomoda, é eu que preciso me resolver, porque eu estou espelhando nela uma coisa que está errada em mim. Caim ficou com inveja, com ciúme, porque o sacrifício de Abel foi aceito. Para começar, eles que quiseram oferecer. E Deus avisou: Caim, as suas emoções querem te trair. O seu coração, os seus pensamentos enganosos quer te trair. Não dá lugar. Não dá lugar para ira, porque a gente ira, irmãos. Você sabia que a gente ira? Mas a Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis. Então o Senhor avisou para ele, conversou com ele, mas você sabe o que ele fez? Ele não abriu a porta do coração. Esses dias eu estava meditando, orando, e veio o entendimento no meu coração que a porta abre do lado de dentro. Por quê? Porque tem coisa que a gente tenta, que a gente é capacitado, que a gente dá conta, mas não abre. Porque Deus não quer. Porque se Deus quiser, não abre, pastor. Mas se abre, do lado de dentro, é Deus que abre. Mas, ao mesmo tempo, no nosso emocional, na nossa vida particular, nós só aceitamos a palavra se a gente abrir. Eu só libero perdão se eu abrir do lado de dentro. A pessoa pode até falar assim: nossa, eu fiz isso, eu estou arrependida, eu te dou um presente, eu até dou minha vida, para você entender que eu estou arrependido. Não adianta. Se você não abrir o coração, eu quero parar aqui, fazer um parênteses e dizer uma coisa aqui. Tem pessoas que passaram por adultérios que foram as vias de fato. Porque Jesus, ele põe um negócio bem mais elaborado.
aquele que olha com olhar impuro para uma mulher ou para um homem, já adulterou com ele. Não é mais forte? Só de olhar e desejar. Mas existem pessoas que elas vão nas vias de fato e adulteram. Aí o cônjuge volta. Só que ele volta com a pessoa e ele martiriza a pessoa. Ele fica a vida toda ali, purgando, a vida toda martirizando aquela pessoa, sendo que Deus já perdoou. Deus já rasgou a carta, a nota promissória. Deus já lançou no mar do esquecimento. Aí a pessoa perdoa, volta o casamento, mas ela fica a vida toda ali, perturbando, oprimindo, entristecendo, trazendo amargura, trazendo tristeza, trazendo falta de paz, trazendo doença. Porque, na verdade, não perdoou, não abriu o coração, que a pessoa se acha até melhor. E eu quero dizer uma coisa aqui dentro dessa igreja. Quando um casamento não dá certo, a culpa não é só de um, não, tá? Porque casamento é 2. E com o Senhor Jesus. Então, tem erro das duas partes. Então, irmãos, Deus falou com Caim. Resolveu? Porque ele não abriu. Ele não reconheceu. E sabe o que ele fez? Ele virou as costas para o que Deus falou. Abel, vamos ali comigo, irmão? Vamos lá ver umas coisas? Chegou lá, matou ele. Graças a Deus, porque o que a gente quer, o que a gente intenta, o que a gente planeja, Deus se coloca o anjo. E igual Deus colocou na frente do Balaão. E não falou, daqui não passa. Você quer, mas está interditado. Eu não tenho isso para você. Você vai fazer isso aqui para quê? Para a sua glória? Para pisar nas pessoas? Porque você é mal resolvido em outras áreas, então você quer satisfazer o seu eu com esse tipo de coisa? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, Deus não permite ir a intento o que a gente quer. Porque não é para a glória de Deus. É para a gente pisar nas pessoas. Irmãos, o amor é prática. A igreja primitiva, quando ela nasce em perseguição, mas ela nasce em que as pessoas se preocupavam umas com as outras. E elas acudiam umas às outras. Elas tinham uma entrega tão grande que não era só do coração. Porque elas entenderam que o reino de Deus veio habitar dentro delas. Nós lemos aqui no texto de 1 João 3 sobre a semente. Então, elas fizeram a entrega das suas vidas, do financeiro, do emocional, de todas as áreas, ao dispor do Senhor. Então, na igreja primitiva, quando alguém tinha necessidade, aquela necessidade era suprida. Sabe por quem? Pela igreja. Irmão, não é governo, é a igreja. Deus conta com a igreja. É comigo e com você. Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. Irmãos, tem gente que não adianta falar. Caim não adiantou falar, Deus falar com ele. Ele foi lá e fez. Então, tem gente aqui que não fala mais, não. Ora, entrega e descansa. Descansa para Deus poder agir por você. E verdadeiramente o Abel morreu.
Será que na minha vida de 48 anos, na sua vida de 48 anos, nós temos algum Abel que a gente sacrificou? Deus quer que a gente faça diferente. Deus quer que a gente reveja o Evangelho em nós. A Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de fato e de verdade. Ah, eu amo fulano, mas eu não telefono para o fulano, eu não vou na casa dele, eu não procuro saber. Eu não tenho nenhuma atitude que demonstre o meu amor por essa pessoa. E Deus, através de João, fala: filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de fato e de verdade. E eu quero voltar aqui em algo que eu estava falando sobre o Balaão, né? Irmãos, Deus colocou um anjo no caminho do Balaão. Porque Balaão, ele amava dinheiro. Dinheiro era o ídolo na vida dele. E o diabo, o mal sabia. E o rei, que era riquíssimo, virou para ele e falou assim: eu te pago para você amaldiçoar esse povo de Deus. Esses barulhentos. Tem gente que chama a gente fanático. Não fica ofendido de te chamar de fanático, não. De esquisito, de barulhento, de antiquado. E aí Deus falou para Balaão: você não amaldiçoa, não? Você foi contratado, mas eu estou te dando um comando. Você não abre essa boca para amaldiçoar o meu povo. E aí, mesmo assim, ele insistia. De certo, o rei dobrava a oferta. Dobrava a oferta. E aí chegou, Deus falava: então vai. Só que Deus mandava o anjo. Até um dia que ele insistiu em ir, e o animal que ele estava montado viu o anjo. E não quis passar. E o Balaão, e aí ele estava passando e o pé dele imprensou na parede. Irmãos, quando toca na gente, a gente fica, né? Nós somos muito bons, nós somos muito cheios de razão. Mas toca na nossa carne. Uma dorzinha no joelho, uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de dente. Aí nós vemos o tanto que nós somos frágeis. E aí a mula andou, apertou o pé do Balaão. E ele, surrou a mula. E aí Deus permitiu que ela falasse audivelmente. Falou: olha, eu te sirvo há tanto tempo, quando que eu te deixei na mão? Você não está vendo, não? Que Deus colocou o anjo dele para te barrar? Você não está vendo? Você não é profeta? Você não revela as coisas? Você não fala com as suas palavras e as coisas acontecem? Você não está tendo discernimento? Não, irmãos, nós vamos pedir para Deus entendimento e discernimento. Entendimento e discernimento. E aí Balaão entendeu. Mas sabe o que ele fez? Ele falou para o rei assim: não tem jeito. Esse povo é imparável. Esse povo é imbatível. Esse povo é abençoado. Mas tem uma coisa: se você fizer esse povo pecar, tá aí. Aí eles são vulneráveis. E ele falou assim: põe prostituta na periferia. E aí vieram essas prostitutas, e aí os homens tiveram relações sexuais, e aí eles ficaram doentes. Você viu aonde que a gente é enfraquecido? É quando a gente peca. E porque pecar, a gente peca, irmãos. Eu sou pecadora, você é pecador. Mas nós precisamos arrepender. E aí entra um versículo que tem estado muito na minha mente, de Atos 3. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Se você tem estado numa prática pecaminosa, eu não sei, o pastor não sabe, a pastora não sabe, seu marido não sabe, ninguém sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe.
arrepende e muda a mentalidade, muda as palavras, muda o trajeto, sofre o dano, muda o emprego, ganha menos, mas não fica caindo no pecado, não fica brincando com o pecado, não. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu gostaria de falar aqui sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem que gostava de dinheiro. E ele explorava as pessoas. Então, ele não amava o próximo. Ele explorava, roubava as pessoas, cobrava impostos tão caros que de certa pessoa faltava comida, faltava as coisas, porque tinha que pagar aquele tributo muito caro. Mas ele não estava nem aí. Só que a Bíblia fala que ele ouviu falar de Jesus. Antes da história de Zaqueu, tem a história do cego de Jericó. Quem sabe, eu estou fazendo uma suposição, eu não estou afirmando. Quem sabe ele não ouviu alguém contar que Jesus tinha curado o cego de Jericó? Ele falou, gente, eu preciso conhecer esse homem. Que curiosidade. E aí ele sobe numa árvore, porque ele era pequeno. Ele era um homem, assim, de iniciativa. Ele tinha debilidades? Tinha. Ele tinha limitações? Tinha. Você tem limitações? Só que Deus sabe que você pode ir num certo limite. Quando você chegar nesse limite, Deus faz o restante. Eu lembro, há muitos anos atrás, que eu tinha um aluno que ele ia fazer vestibular no outro dia. Foi muitos anos mesmo isso. Tem mais de quase 30 anos. E esse menino, eu estudava com ele. E eu chegava na casa dele, o irmão dele estava vendo televisão. E ele, lá no escritório comigo, e nós dois estudando, ele tinha mais dificuldade, mas ele era esforçado. E chega a véspera do vestibular. E aí eu, lá na biblioteca da Univangélica, eu falei para ele assim, fulano, eu sei que você fez a sua parte. Deus sabe que você deu o seu melhor. Que Deus complete. Irmãos, ele passou no vestibular. É um profissional de excelência, tem uma empresa, casou, tem filho, amém. Então, vai até no seu limite. Zaqueu foi até no limite dele. Ele foi criativo. E ele subiu no sicômoro. E esperou Jesus passar. Aleluia. E aí Jesus passa e Jesus o conhecia. Irmãos, eu achei tão lindo aquele corinho que nós cantamos aqui hoje. Eu gosto daquele hino, mas eu não sabia. Sem me ouvir, me conheceu. Quer dizer, eu não precisei falar. Ele já me conhece. E aí, Zaqueu não tinha falado com Jesus. Ele falou, Zaqueu, pode descer daí. Hoje, eu vou pousar na sua casa. E quando Jesus chega naquela casa, sabe o que ele fez? Ele abriu o coração. Ele abriu os afetos. Ele creu, ele recebeu Jesus com alegria. Ele falou assim, Jesus, eu vou devolver. Eu vou recompensar. Eu vou agir com o próximo. Eu vou me retratar, porque eu vi onde eu estava pecando, onde eu não estava amando o próximo e que eu estava explorando. Eu estava roubando, eu estava tirando, eu estava ficando com coisa que não era para mim, então eu vou repor. Eu vou ter uma atitude. E aí Jesus fala o quê? Hoje houve salvação nesta? Eu não sei se diante dos doutores, a minha fala nessa noite foi de acordo com, mas eu quero, você entendeu o que eu disse? Tudo o que eu disse se resume em: eu preciso abrir a porta do lado de dentro do meu coração e deixar que
que o Senhor Jesus entre e faça as mudanças que forem necessárias. Mesmo que confronte com meu sobrenome de Boanerges, mesmo que me frustre, eu não conquiste aquilo que o meu eu quer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que te amou. E tem a ver também, irmãos, que pecar a gente peca. João fala, filhinhos, não pequeis, mas todavia se pecardes, vocês têm. Confessem. Então, irmãos, Deus deseja que a gente se arrependa. E Deus quer algo mais de nós. Deus quer que a gente mude a rota. Deus quer que a gente converta. Converta nos pensamentos, converta nas falas. Se você fala demais, Deus quer que você cala. Se você fala de menos, Deus quer que você fale, peça a Deus discernimento, sabedoria e fale no momento que você precisa falar. Que você mude algumas atitudes, algumas falas, para o seu bem, para que sejam cancelados os nossos pecados. Isso é forte, não é? É muito forte, cancelado. Então eu quero deixar essa palavra. E todas essas falas, irmãos, esses personagens que nós conversamos hoje, têm a ver com o meu jeito de agir com o meu próximo. Todos eu achei muito forte. Mas o de Caim, eu acho que ele é fortíssimo. Porque a gente mata pessoas. Às vezes a gente não consegue aplaudir. A gente acha que vai doer, que vai faltar para a gente. Às vezes a gente deprecia as pessoas, inventa uma mentira, compete. Se a pessoa quer essa Bíblia, eu ganho essa. Mas se a pessoa quer a outra, fala, não, eu quero é a outra. Igual criança, que quer o mesmo brinquedo. E Deus nos chama para uma nova dimensão. Uma espiritualidade que tem a ver com o meu jeito de agir, de lidar, de honrar, de servir o meu irmão, o meu próximo, porque é meu irmão. Porque o pai não é nosso, então nós somos irmãos. Se o pai é meu e é seu, pastora, nós somos irmãs. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa igreja, por essa oportunidade e que Deus continue abençoando. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro a Ti, Senhor, e abençoa a vida da pastora. Abençoa, Senhor Jesus, a casa dela. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue fazendo na vida dela, assim como tem feito na nossa.